Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Fora da caridade existe salvação? Sim. Fora da caridade existe salvação. Alguém criou, vocês devem saber quem foi, um aforisma dizendo que fora da caridade não existe salvação. Quem criou esse aforisma quis disseminar o ledo engano de que o amor interpessoal, o amor humano, o amor de umas pessoas pelas outras leva à salvação e suplanta o amor de Deus. Agora, o que você acha desse aforisma? Ele é verdadeiro ou ele é falso? A caridade, o amor fraternal, a caridade na plenitude da sua palavra, ela praticada pelos homens suplanta o amor de Deus? Não. O homem pode salvar-se pela prática da caridade? Não. O homem pode salvar-se, pode reconciliar-se com Deus mediante a prática de atos benevolentes, como misericórdia, perdão, etc. Pelo fato de dar a sua túnica, pelo fato de dar o pão, o homem é salvo por isso? Aonde é que isso está escrito? Nas Escrituras não está, que muitos chamam de cartilha, desprezando as Escrituras Sagradas. Jesus nunca disse isso, ele disse justamente o contrário. Os apóstolos nunca disseram que fora da caridade não existe salvação, disseram o contrário. Então você vê que certos aforismas são extremamente enganosos e eles agridem a soberana vontade de Deus manifesta em Jesus Cristo. Todos nós sabemos, muito antes de Jesus, e todos os povos circunvizinhos do povo judeu conheciam a caridade, a benevolência e o amor fraternal. Todos os povos, praticamente sem exceção, antes mesmo que Abraão fosse chamado por Deus e lhe fazer a promessa. Fora da caridade não existe salvação é um aforisma que foge aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos das Escrituras Sagradas, aos ensinamentos dos apóstolos. O apóstolo João, em sua primeira epístola, em 1 João capítulo 4, versículo 10, ele é bastante claro. Nisto consiste o amor. Eis aí o verdadeiro amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como propiciação, como holocausto pelos nossos pecados. E é isso, a anulação de nossos pecados, por ato soberano de Jesus, é que é o começo da nossa reconciliação com Deus, da nossa justificação, da nossa salvação, da nossa redenção. Então, existe sim salvação fora da caridade, porque a salvação promovida pelo plano de resgate em Cristo Jesus, crucificado, morto e ressurreto, nada tem a ver com o amor de uns homens pelos outros, por mais nobre que esse amor possa vir a ser. Não estamos dizendo que não exista nobreza e não exista a necessidade de nós, no determinado momento, desenvolvermos o amor fraternal. Agora, afirmar que fora da caridade não existe salvação
é atentar contra as palavras de Jesus e dos apóstolos. Jesus afirma no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 25 e 26, que a salvação é impossível aos homens, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Quando aqueles homens perguntam, então quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse, a salvação é impossível aos homens, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Jesus estava dizendo, vocês, através dos seus recursos e dos seus dotes morais ou espirituais, não podem chegar às regiões celestiais. Não podem reconciliar-se com meu Pai. É preciso a intervenção soberana minha e do Espírito de Deus. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, quando Mateus apresenta Jesus aos judeus como o rei, aquela realeza que estava sendo esperada. Interessante que no Evangelho de Marcos, que Marcos escreve aos gentios de Roma, a mesma coisa está presente. A mesma afirmativa de Jesus está presente. No capítulo 10 de Marcos, versículos 26 e 27, praticamente a mesma coisa. Então, quem pode salvar-se? E Jesus disse, o impossível aos homens é possível a Deus. No Evangelho de Lucas, tão cuidadoso em narrar os fatos testemunhados por muitos apóstolos, por exemplo, no capítulo 18, versículos 26 e 27, também repete a mesma coisa. Quem pode salvar-se? Jesus repete, a salvação é impossível aos homens, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Por que as pessoas dizem crer nos ensinamentos de Jesus, mas só creem nos ensinamentos que são convenientes aos seus pontos de vista pessoais? Leem os evangelhos. Nos 3 evangelhos sinóticos está presente a mesma assertiva de Jesus. E quem disse que aquilo que ele disse não é verdade? Se está presente, dito por Jesus, nos 3 evangelhos sinóticos. João trata de outra coisa, de apresentar Jesus como o Verbo que se fez carne, a divindade de Jesus, o Jesus Redentor. Então, aonde está a verdade? Por que as pessoas chamam as Escrituras Sagradas de uma simples cartilha? É para menosprezar a palavra de Deus. É para menosprezar a palavra de Deus. E com isso, desenvolver no entendimento de pessoas suscetíveis de que a palavra de Deus não é suficiente, de que a obra redentora de Jesus não é suficiente, que a morte do Filho de Deus para a remissão de nossos pecados não é verdade. Aí novamente desmentem Jesus, quando no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus afirma, e o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muita gente. É interessante como as palavras de Jesus são tão ricas nas palestras e nos vídeos, mas algumas palavras de Jesus são propositalmente omitidas, porque a verdade não interessa a todo mundo, só certas assertivas.
Nós cristãos que vivemos de todas as palavras, de tudo aquilo que Jesus disse e de tudo aquilo que Jesus fez, exerceu soberanamente, nós sabemos que a ordem dos fatores altera o produto. Isso pode ser verdade, que a ordem dos fatores não altera o produto numa simples multiplicação. Mas numa linha de montagem, na linha de montagem dos televisores, na linha de montagem dos automóveis, as coisas são colocadas ao bel prazer de cada montador? Não. Tudo no devido lugar, segundo um cronograma previamente estabelecido. Senão, vira bagunça, vira uma coisa disforme que não funciona. O que eu quero dizer com isso é que antes vem a obra redentora de Jesus, a intervenção soberana do Espírito, como Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3, vos é necessário nascer do alto, da água e espírito. Vos é necessário ser uma nova criatura, moral e espiritual. O principal objetivo do homem é esse: submeter-se ao ato soberano do Espírito de Deus. Mas falou em soberania, muita gente corre, principalmente as doutrinas humanistas, que detestam os atos soberanos de Jesus e, por isso, para manter os seus princípios humanistas, tentam fazer de Jesus o eterno mestre, mas nunca o Senhor e soberano. Por que Jesus disse que a salvação é impossível aos homens e as pessoas continuam com esse aforisma: fora da caridade não existe salvação? Existe sim, porque a salvação vem do alto. A salvação vem de cima. A salvação do homem vem através da sua reconciliação com Deus, pela obra redentora de Jesus, pelo sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz. Por que as pessoas dizem que leem sobre Jesus e nunca passam por essas passagens que eu acabei de citar? A caridade, a benevolência, o perdão, a mansidão, todas as atitudes louváveis de uns homens para com outros, de umas pessoas para com outras, foram recomendação de Jesus para que as pessoas fossem aperfeiçoadas na fé. Mas é preciso antes desenvolver essa fé reconciliadora, salvítica, justificadora, que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Antes vem a salvação e depois vem o aperfeiçoamento do homem cristão, que antes é reconciliado com Deus pela obra redentora de Jesus. Primeiro em Jesus. Primeiro não vem a vontade do homem, nem dos mestres, nem dos eruditos. Em primeiro lugar está a soberana vontade de Deus, manifesta em Jesus e no Espírito Santo de Deus. E é essa vontade soberana que está contida nas Escrituras Sagradas de maneira bastante acessível, é que nós somos reconciliados com Deus, é que nós somos salvos. Quando eu olho para a cruz e vejo que ele entregou-se em holocausto perfeito, e isso é dito por diversos apóstolos, e ele levou sobre si as minhas enfermidades morais e espirituais, aí sim eu passo a reconhecê-lo como meu Salvador e meu Redentor, e é isso que me salva. Agora, essa fé
na obra redentora de Jesus precisa ser desenvolvida. Ela precisa receber o devido dinamismo. Aí vem o desenvolvimento do amor fraternal, da caridade aperfeiçoadora do homem cristão, aperfeiçoadora do caráter cristão, da identidade cristã, do homem e da mulher cristão. Então as coisas são feitas em ordem. Vem antes a salvação e depois o desenvolvimento de um coração benevolente. Se fora da caridade não existe salvação, como alguns alegam, o ladrão da cruz foi salvo por quais obras boas? Qual foi a caridade do homem ladrão que reconheceu a inocência de Jesus? E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual foi a boa obra desse ladrão? Ou será que vão dizer que não passou de uma mentira, de mais uma omissão? Sempre que as palavras bíblicas enaltecem o amor de Deus, muitos dizem que é mentira. Mas quando algumas passagens bíblicas parecem dar alguma honra aos homens, aí então ficam batendo na mesma tecla. É o medo humanista, é o medo que os humanistas têm da soberania de Deus, da soberania da palavra. O apóstolo Paulo também afirma em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, não é mediante a caridade. E ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que nenhum homem se glorie. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Veja bem os tempos. Para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Sabe o que Paulo quer dizer com isso? Nenhum homem anda no caminho das suas boas obras. As boas obras foram criadas por Deus para que nelas caminhássemos. Então, a vaidade do homem em fazer alguma coisa para salvar-se é simplesmente inexistente. A salvação vem de cima para baixo, do perfeito a favor dos imperfeitos. O mesmo apóstolo Paulo, na carta a Tito, capítulo 3, versículos 5, 6, 7, falando sobre a salvação, ele diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas pela sua misericórdia ele nos salvou. Nos salvou pelo lavar da regeneração e pela regeneração no Espírito Santo. Espírito Santo que nos foi concedido abundantemente por nosso Senhor Jesus Cristo. Fora da caridade existe salvação, porque a salvação não depende do homem, nem dos seus princípios morais, nem dos seus princípios espirituais e de nenhuma doutrina. A salvação do homem, a sua reconciliação com Deus, e isso é bíblico, depende unicamente da vontade soberana do Espírito Santo de Deus, fundamentado na obra redentora de um Salvador, Jesus Cristo. Fora da caridade existe salvação. Agora, quando o homem prioriza Deus em sua vida, ele aceita a salvação, ele busca aprimorar-se após a salvação, e ele se regozija, ele se satisfaz, porque o seu espírito é regenerado. Não é uma questão moral, é uma questão espiritual. É a atuação do Espírito regenerado, juntamente com o Espírito Santo de Deus.
que nos conclama a que nós sejamos benevolentes, amorosos, perdoadores e caridosos. Você vê que eu não falei nada contra a caridade. Eu não estou dizendo nada sobre o amor fraternal. Mas se eu, como homem cristão, não advertir, há muitas pessoas que andam sonhando. Se eu não advertir e outros advertirem que o amor de Deus é maior do que o nosso amor e que a maior caridade foi praticada pelo Filho de Deus na cruz, eu estarei sendo omisso se eu não disser essa verdade. Quem pratica a caridade faz muito bem, mas se pretende vincular caridade com salvação, invente um outro Jesus, invente uma outra Bíblia, invente uma outra obra de resgate. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Tem muita gente ministrando uma overdose de amor fraternal, para que as pessoas esqueçam o amor de Deus, manifesto na obra redentora de Jesus. Eu pergunto, que tipo de caridade é essa? Que tipo de amor fraternal é essa? Que tipo de homem ou mulher que é capaz de dar o pão ao faminto e não reconhecer o sacrifício do Filho de Deus? Quem quiser responder, pode responder. Não sou eu que vou dar a resposta. É Ele que vai dar a resposta. É a palavra que vai dar a resposta. Fora da caridade existe salvação, porque nós somos salvos por ato soberano de nosso Deus, na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que homens e mulheres de boa consciência entendam isso, e quem perverter essa verdade vai provar dos frutos amargos da sua colheita. Que Deus abençoe a todos nessa verdade, em nome de Jesus.